porém não marcou. O Atlético bem menos, mas talvez tenha tido a chamada bola do jogo, que caprichosamente bateu no lado de fora da rede. O jogo do Allianz acabou sem gols e o 0 a 0 eletrizante manteve o Verdão na luta pelo tetra da Libertadores. Além disso, eliminou o Galo da competição pelo terceiro ano consecutivo. Temos que respeitar a equipe do Palmeiras, que é uma das melhores equipes do país e que joga um futebol de muita qualidade. O Palmeiras tinha 2 resultados, conseguiu o segundo, está de parabéns. Sinceramente, não achei o resultado justo. Achei que nós devíamos ter ganho o jogo, mas o futebol é assim mesmo, é a eficácia. Escolha a palavra que quiser para definir o primeiro tempo do Verdão. Domínio, controle, superioridade. Uma sequência que encurralou o Atlético e fez de Everson um grande personagem. O esforço que ele fez para defender a cabeçada a queima-roupa de Gustavo Gomes foi enorme. No rebote, com o goleiro batido, Arthur errou o alvo. Foi apenas a primeira aparição do goleiro, seguro depois ao defender o chute de Dudu e bem colocado para evitar que Arthur abrisse o placar após uma jogada rapidíssima que começou com o Mike, passou por Rony e Dudu antes de chegar ao camisa 14. Já Gabriel Menino fechou a série de 10 finalizações palmeirenses apenas na primeira etapa. De fato, foi um dos jogos que eu menos peguei na bola com as mãos, né, com pés, até que foi bastante bola, mas com a mão não fiz nenhuma defesa no jogo e isso vem da segurança da equipe, de não dar chance para o adversário. O Allianz cantava no embalo de um time que, mesmo com o empate que bastava na mão, queria mais. A trave salvou Everson na cobrança de falta de Piquerez. Silêncio da torcida somente quando Mike afastou e a bola bateu na mão de Gabriel Menino dentro da área. Jogadores e comissão técnica do Atlético Mineiro pediram pênalti. O auxiliar Éder Aleixo passou do ponto e recebeu o cartão vermelho. Mas foi com o sangue novo de Edenilson, que havia acabado de entrar, que o Galo finalmente ficou perto de marcar. Que passe ele deu para Paulinho, que fez tudo certo, mas na hora de se consagrar... Se a gente finaliza, provavelmente a gente levaria a disputa para os pênaltis e a gente estava trabalhando para essa hipótese. Era o mínimo que a gente poderia conquistar, era uma vitória para buscar os pênaltis. Ele tem o apoio de todo mundo, já resolveu muito jogo para a gente, não vai ser isso que vai mudar a visão do grupo sobre ele. Faltou o gol. Os minutos finais foram de um Atlético em cima, mas com o Palmeiras se segurando e chegando pela 6ª vez consecutiva às quartas de final da Libertadores. Atlético eliminado. Pesado. Torcedor atleticano hoje está com a cabeça cheia, principalmente quando pensa no lance do Paulinho. Certeza que o torcedor atleticano, quando viu de novo, pensou assim, foi isso aqui. Foi um pouquinho. Hexon! E aí, meu amigo, foi justa? Não, justo foi. Se você analisar o jogo em si, o Palmeiras foi muito superior ao Atlético o jogo inteiro, né? O Atlético teve algumas oportunidades, sim, algumas oportunidades. Agora, falar que o Atlético merecia, não. A bola, porque o esporte chamado futebol ele é tão gostoso que mesmo quando um time é pior do que o outro tecnicamente, taticamente, ele permite um lance igual aquele do Paulinho, que ele consegue sair na cara do gol e se fizesse o gol ia para uma disputa de pênaltis, né? Mas injusta não, foi uma eliminação justa. Agora, verdade seja dita, o Atlético novamente caiu. Eu virei aqui na semana passada e falei que se ganhasse do São Paulo, o meu medo era o Atlético dar um respiro para cair do abismo. E o Atlético ontem, infelizmente, caiu nesse abismo, está fora da Libertadores. E vamos falar a verdade, uma campanha que oscilou o tempo todo, hora nenhuma, seja com o Kudê ou com o Filipão, demonstrou que ia dar, que a gente ia empolgar, que o time era aquilo tudo que a gente imaginava. Essa é a grande verdade. O Atlético perde uma partida em Belo Horizonte, que era obrigação vencer, perde uma partida em Belo Horizonte que o Atlético foi empurrado por sua torcida, que a torcida mesmo com acho que naquela época era 8 jogos, né? 8 jogos sem vitória, esteve lá, lotou o estádio, cantou do início ao fim.
E aí, que quis tentar resolver na casa do adversário com o Abel Ferreira, que é um gênio tático, com o time do Palmeiras que joga junto há 5 anos e com o time do Palmeiras que tem muita qualidade. Para finalizar meu comentário, o seguinte, o Atlético tem que lamber as feridas? Não, que já tá lambendo o que o Atlético tem que fazer agora é tomar vergonha na cara? Também não, eu acho que esses jogadores têm vergonha na cara. É trabalhar? Não, eu acho que a questão é tática. O Atlético não tem ninguém que ajuda a criar, o Atlético não consegue distribuir o jogo, é tudo na base do chutão e contra-golpe, é chutão e contra-golpe. Então assim, não vai funcionar, porque você pega uma equipe bem armada, você pega uma equipe que sabe se defender, acabou, e o Atlético não consegue jogar. Jogou bem contra o São Paulo, porque o São Paulo também jogou bola, as duas equipes engalfinharam, e aí teve espaço. Olha só, sobre isso eu quero chamar o HG aqui na resenha. HG, fala comigo, meu querido, tudo bem? Boa tarde para você aí em Porto Alegre. Eltinho, um abraço. Diga, meu querido, aqui boa ó. Tarde, boa então, tarde, eu quero te perguntar o seguinte: já está eliminado, Campeonato Brasileiro já está batendo na porta, já tem jogo contra o Bahia. O que pode se tirar, se é que pode se tirar alguma coisa positiva já nesse momento da partida de ontem, para o atleticano seguir em frente, para o Clube Atlético Mineiro seguir em frente na atual temporada? Então, eu tinha alguns pontos. O primeiro deles, a irresponsabilidade, que inclusive pode até passar por nós aqui, quando a gente vem para o ar e diz assim, só sobrou o brasileiro, o ano tá perdido, o ano tá perdido, o ano tá perdido, salário batendo todo mês a conta do cara, eu vou chegar aqui e endossar que o ano tá perdido, jogadores é que se virem para resolver essa pica aí, que isso é deles. O Filipão que resolva isso, o Filipão que faça esse time reagir no retorno e buscar algo muito maior do que simplesmente cumprir tabela no retorno. O ano acabou pro Atlético, é o escambau, não acabou coisa nenhuma. Então o Atlético precisa se virar, se organizar. Me parece, eu não sei se é uma impressão minha, que a gente às vezes cria alguns rótulos para algumas situações assim, que elas são muito perigosas, né? Já virei meme aí com esse negócio da atacada de mestre aí, mas não tem problema. O negócio é a turma falar de você, não pode deixar de falar. Tem que engajar. Mas olha, o Atlético tem que se virar, Elton, não tem outro caminho, sabe? É buscar uma vaga na Copa Libertadores, porque vai inaugurar o estádio, já inaugurou o estádio, vai jogar no estádio daqui a pouco. Ano que vem tem que ir para a Libertadores. E para isso precisa fazer uma campanha decente e tem elenco e tem estrutura para fazer. E quanto mais tempo for dado ao Filipão, eu entendo que melhor podem ser os resultados do trabalho dele. Agora, eu não venho com essa de que o ano está perdido, acabou o ano e deixa lá como fim de feira. Há alguns jogos aí eu estava até achando que estava fim de feira demais. Eu estou achando pelo menos esse time deu uma reagidinha contra o São Paulo, ontem contra o Palmeiras. Eu acho que dá para entender o perfil de se segurar, de não se lançar tanto, não oferecer tanto espaço, mesmo assim ainda deu espaço, sabe? A gente vai falar, inclusive, mais do jogo. Eu respondi longamente a sua pergunta, a gente vai falar mais do jogo daqui a pouco. Agora só um detalhe, viu, Rap? Eu vejo daqui de Porto Alegre, um baita cheiro de churrasco aqui, tá maravilhoso. Você dizendo aí, pô, não sei o quê, nos falta isso, nos falta aquilo, falta dinheiro, Rap. Vai contratar como? O time está devendo 2 bilhões, ainda não teve injeção de dinheiro no clube, vai contratar como? Aí quando você não tem dinheiro e não tem processos, você olha para o mercado, sabe o que você faz? Você busca o que tem. E o que o Atlético buscou no mercado, não são jogadores, não são péssimos jogadores, não, tem jogador de qualidade. Mas o que busca, você fica dependendo de resultados, que se você contrata, você tem resultados imediatos, você não tem dinheiro, então você traz, e aí jogadores com a qualidade que não é exatamente ao que você foi buscar, e aí fica sujeito ao que está acontecendo agora. Mas o elenco é bom e precisa dar uma resposta. Boa, HG, eu vou colocar o Thiago Fernandes nessa roda aqui, para ele falar a respeito de uma coisa, um detalhe que você falou aí. Em determinado momento a gente via como um fim de feira esse momento que o Atlético estava vivendo. A gente até falou isso no próprio jogo, pós-jogo, da partida contra o Palmeiras, que o Atlético perdeu aqui por 1-0 no Mineirão. Thiago, hoje, depois desses 2 jogos, você vê alguma possibilidade
para a sequência do Filipão, você acredita que o trabalho dele, apresentado nesses 2 últimos jogos, jogos decisivos, pesados, encardidos, jogar contra o São Paulo no Morumbi, com a festa toda que foi preparada, é um jogo difícil, é um jogo muito complicado. Enfrentar o Palmeiras na decisão que foi se criado também é muito difícil. Com o que ele apresentou nesses últimos jogos, você cravou aqui que você liberaria ele. Você mantém o Filipão, você muda um pouco aquela imagem que ele tinha deixado nos jogos passados, na sequência ruim de 10 jogos? Como que você está pensando o Filipão no Atlético? Não mudo não, viu, Elton? Boa tarde ao público, boa tarde aos amigos. Eu acho que nesse momento o ideal já seria trocar, sendo muito honesto. Eu lá atrás imaginei que o Filipão poderia trazer o que ele fez, ou repetir no Atlético, o que ele fez no Xará do Paraná, de Curitiba, em 2023. Então eu imaginava que o Atlético podia, em 2023, fazer algo parecido com o que foi feito no Atlético Paranaense em 2022. Imaginava mesmo, eu tinha essa perspectiva em relação ao Filipão. Depois de 11, 12 jogos, 10 jogos, eu não sei ao certo o número de partidas que eu fui obrigado a assistir do Filipão aqui em BH, mas o time não conseguiu mostrar nada de diferente, sinceramente. Até vejo a evolução desse Atlético do ponto de vista defensivo, mas ofensivamente o Filipão é isso aí, ele sempre foi. Ele foi isso aí com seleção brasileira, foi isso aí com o Grêmio, foi isso aí com o Palmeiras. Ele sempre dependeu muito da qualidade individual dos jogadores. E quando teve qualidade individual, isso fez muita diferença. Na Copa de 2002 fez diferença, o Brasil foi campeão. Quando ele treinou Palmeiras e Grêmio, o Grêmio em 95 na Libertadores, Palmeiras em 99 na Libertadores, a qualidade individual fez diferença. Só que hoje eu não consigo mais acreditar no Luiz Felipe Scolari. Eu assisti ao Atlético Paranaense do ano passado e mesmo que jogasse dessa forma, eu acho que o time ainda tinha um esboço de organização. Esse Atlético, do ponto de vista ofensivo, ele não é organizado. Ontem eu ainda vi uma organização defensiva. O time não deu tanto espaço no meio-campo. Conseguiu marcar em alguns momentos muito bem o Palmeiras. Mas ofensivamente é muito pobre porque esse Atlético tem dentro das 4 linhas. Paulinho, Hulk, todos os outros jogadores, Pavon, enfim. E eu acho que o Atlético pode render muito mais com outro técnico agora no comando. Ô Valuzão, você acha que o caminho é esse ou conturbaria ainda mais o momento que o Atlético vive? Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos. 16 de junho, quando o Luiz Felipe Scolari foi anunciado, eu deixei bem claro o meu respeito por toda a carreira dele, mas eu entendi que o Atlético estava fazendo um movimento ruim, na minha opinião. 16 de junho. O Luiz Felipe Scolari veio principalmente por conta da Libertadores. Ele não foi capaz de ganhar um jogo na Libertadores. Ele chega e empata contra o Libertad. E naquele jogo o Atlético teve mais sorte do que juízo, porque o Libertad sai à frente. E depois os outros 2 jogos contra o Palmeiras, a equipe dele não foi capaz de produzir oportunidades. O Atlético produziu uma grande oportunidade em 180 minutos, que foi aquela do Paulinho ontem. Então, assim, para mim, ele está entregando pelo menos o que eu esperava dele. O Atlético sofreu ontem sem a bola, mas com a bola é um abismo de ideias, não tem ideias. O Atlético, a gente vê que não teve um mínimo sistema para tentar surpreender o Palmeiras de alguma forma. E escolhas nas substituições, se o elenco é limitado e precisa de reforços, um elenco que eu ainda considero forte, algumas coisas eu não consigo entender. Por que o Kardec morre no banco em um jogo como o de ontem? Você tem Gustavo Gomes e Murilo tomando conta muito bem do Hulk, que lutou, assim, uma missão quase que perdida. Não estou falando que o Kardec é o Ibrahimovic que sairia do banco para resolver o jogo para o Atlético. Mas, com sinceridade, o Pedrinho não vai mudar nada quando entra. Não tem mudado. Então, assim, com sinceridade, o Luiz Felipe Scolari está entregando exatamente o que eu esperava. E eu acho que o momento da troca é imediato. Eu não consigo ver o Luiz Felipe no Brasileirão fazendo uma campanha para aquilo que o Atlético precisa. E eu entendo que o Atlético precisa agora de mirar pré-Libertadores, principalmente, porque, novamente, pelo 2º ano, é muito pouco para um elenco que tem a qualidade e o custo que tem o Atlético. Concordo. É muito pouco mesmo. Aqui, ó, tô com uma camisa verde